pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Mandcast. Hoje é um Mandcast comemorativo. Chegamos ao número 100 Mandcasts, divulgando saúde, odontologia, medicina. Essa é a nossa missão aqui, trazer para você informação de qualidade e de confiança. E para esse Mandcast super especial, número 100, eu tenho a grande honra de receber aqui o Lucas Arandrez. Você já conhece o Lucas Arandrez? O cara tem um canal no YouTube com mais de quase 1 milhão de inscritos, o Olá Ciência, onde ele também divulga muita ciência com informação e de uma forma muito divertida. Lucas, brigadão, cara, por você estar aqui nesse nosso programa, o programa Mandcast número 100. Obrigado, pessoal, por ter chamado. Fico muito feliz pelo convite. Acho que o programa tem todo sucesso aí, não é à toa que está no 100º episódio. Espero que tenha sucesso aí para frente, mais 100, mais 1000 episódios, e a gente possa conversar aqui sobre coisa boa, sobre saúde, sobre medicina, sobre ciência. E vamos lá, obrigado pelo convite. Legal, Lucas. O Lucas é biomédico, formado em biomedicina pela UFMG e mestre em inovação tecnológica e propriedade intelectual. Super bacana a formação. Lucas, o Brasil ele é um país que tem pouco incentivo à divulgação científica, né? Como que você acha que isso pode ser transformado? Então, o Brasil realmente ele está num momento de infância da divulgação científica. A gente vê isso no exterior já bem desenvolvido. Então, eu acredito que é uma tendência do Brasil a gente começar a ter movimentos institucionais de divulgação científica. Então, por parte institucional, a gente já observa esses movimentos, tanto as agências de fomento quanto o governo em si, ele tem aumentado, por mais que tenha havido cortes na ciência, ele tem aumentado o orçamento de divulgação científica em si. Agora, com relação ao que a gente pode fazer, como que a gente pode transformar, é basicamente colocando mais ciência na vida das pessoas para que elas se interessem. Então, é quase natural que uma pessoa que gosta de ciência, ela se apaixona tanto por aquilo que ela quer falar aquilo para as pessoas. Então, a gente tem que formar novos comunicadores científicos. O Olá Ciência é o resultado daí de uma geração que tem se inspirado para poder falar de ciência. Então, a gente começou em 2015 e o movimento foi mais ou menos esse. A gente viu o que estava acontecendo no exterior, a gente gostava de ciência e eu queria comunicar aquilo para o máximo de pessoas possível. Então, usando um pouco da minha paixão pela ciência com relação e somando isso a esse movimento que está acontecendo. Então, acho que a transformação vem daí, de você começar a entregar ciência para as pessoas, automaticamente elas vão se apaixonar e alguns deles vão começar a se tornar comunicadores científicos. Sem dúvida. E de que forma você acha que a educação e a ciência ela pode transformar o mundo nessa pós-pandemia que nós estamos vivenciando? A pandemia, ela modifica todo um pensamento sobre ciência, né? A gente viu isso. Eu sempre defendi que a ciência devia estar presente na vida das pessoas, desde sempre, mas com a pandemia eu verifiquei esse movimento acontecendo assim em todo o mundo praticamente. Então a gente vê realmente as pessoas dando um valor maior ao cientista, ao trabalho científico, algo que era muito difícil de ser visualizado aqui no Brasil. Então a pandemia trouxe essa preocupação maior com a saúde, trouxe essa preocupação maior com a ciência. E aí a gente está em um momento de transição agora, né? A gente não sabe exatamente quando a pandemia vai acabar, mas uma hora ou outra ela vai acabar. E a gente precisa pegar esse momento de transição e mostrar, olha só, a gente só teve esse problema aqui, a gente só ficou tanto tempo nele porque a gente ignorou a ciência durante muito tempo. Então vamos olhar com mais cuidado e vamos colocar mais ciência na nossa vida, porque é ela que vai nos prevenir das próximas pandemias. Então eu acredito que a pandemia ela tem, claro, o seu lado ruim, mas esse lado bom, né, da gente conseguir trazer essa comunicação científica na vida das pessoas é muito importante. Eu também acho. Acho que esse momento da Covid, ela mostrou para o mundo a importância de se fazer ciência, de conhecer ciência e das pessoas terem minimamente um conhecimento para poder até saber se aquela informação que ele está recebendo ela é correta ou ela está mais para uma fake news, né? Você não acha? Sim, com certeza. A gente vê muito movimento de negacionistas, de fake news acontecendo, né? Então tem que ter um movimento contrário, um movimento para combater esse tipo de ação, né? Então, com o crescimento desses movimentos, mais pessoas se estimularam. Eu tenho visto muitos cientistas e até pessoas que são entusiastas da ciência se estimulando para entrar na área para justamente combater um inimigo comum,
que é o negacionismo científico. Não tem como alguém ser a favor do negacionismo científico se ela não tiver más intenções, porque ele só causa mal, não faz nem um pouco de. Não tem nenhum um benefício na sociedade. Então a gente tem que combater. Então acho que esse é sim um movimento que vai vir com a pandemia. Ele veio, né, com a pandemia, ele vai se proliferar ali ao longo do tempo, e a gente tem que combater ao mesmo tempo em que a gente entrega ciência de qualidade, ciência acessível para as pessoas. Porque o negacionismo científico, ele conquista as pessoas que normalmente não têm tanto conhecimento. Ele conquista pelo medo, ele conquista pela ignorância, ele é chamativo. A gente precisa entender como que esse movimento acontece para fazer melhor e conquistar as pessoas para o lado correto da coisa, né? Para a gente fazer a sociedade avançar e não regredir. Verdade. E acho que apresentar a ciência da forma como você apresenta no seu canal, a gente aqui no Mandicast e tantos outros, é uma forma das pessoas entenderem a ciência um pouco mais, de uma forma mais acessível, e eles entenderem essa ciência e não caírem na tentação aí das fake news, né? Sim, sim. Então, o que a gente tem feito realmente é simplificar ao ponto de tornar interessante, mas não simplificar demais ao ponto de tornar infantil. Isso é uma coisa que a gente tem falado bastante. Eu estou começando a orientar algumas pessoas dentro dessa área, né, da divulgação científica, e eu tenho visto que o movimento natural de qualquer pessoa que vai fazer divulgação científica é simplificar ao máximo. Mas acaba que essa linguagem acaba ficando infantil. Então a gente evita isso, na verdade, nós temos que saber com quem a gente está conversando. Então, a maioria das pessoas que se interessam por ciência tem aí entre 18 e 35 anos. Lógico que existem pessoas com menos do que isso, menores de 18 anos e maiores de 35, mas a grande massa está dentro desses 18 a 35 anos. Pelo menos é o público que a gente tenta trabalhar melhor aí no Olá Ciência, né? Então, sabendo que esse público existe, sabendo quais são os interesses deles, a gente tenta colocar uma linguagem que esse público aceite, que esse público ache interessante. Eu não posso falar que eu estou fazendo uma pesquisa com organoides cerebrais, eu vou falar que eu estou fazendo uma pesquisa com minicérebros, que é um termo mais amigável, né? Então, realmente, ficar atento a essas pequenas mudanças de linguagem para atrair esse público é extremamente importante. É isso aí, legal. Eu assisti um capítulo seu que fala que você quer começar a aprender a falar sobre ciência e quer falar sobre as abelhas africanas. E é isso aí mesmo, é como passar a informação sem ser infantil, mas uma informação correta, concreta. Muito bacana. Além da linguagem, né, tem toda uma construção de qual mídia que você está utilizando. Então, se você estiver utilizando vídeo, você tem que usar os recursos visuais que a sua audiência ela se sente mais confortável em permanecer ali. Então, se você está atraindo pessoas muito jovens, vamos dizer aí pessoas que estão entre 13 e 18 anos, muito jovens, tem público. Só que você precisa entender que essa geração nova que está surgindo, ela quer as coisas mais rápidas. Então não adianta você ficar explicando todo o processo. Talvez seja mais interessante você conquistar essas pessoas apresentando um resultado fantástico e depois você apresenta a metodologia, do que você apresentar a metodologia e como que se chegou nesse resultado. Então tem essas pequenas diferenciações e eu acho que o mais importante é entender qual público que você está conversando. Tá certo, super legal. E qual foi o maior desafio que você já enfrentou fazendo a comunicação científica? São duas coisas que eu vejo como maior desafio. Primeiro, entender a rede social, porque eu estou hoje inserido em redes sociais, tá? Eu estou no YouTube, estou no Instagram e outras redes, no Twitter. Cada rede funciona de uma forma diferente. Então a gente ficou muitos anos entendendo e tentando jogar o jogo conforme as regras que ele nos passava. Só que o problema é que as redes sociais, elas mudam as regras do jogo do meio do jogo. Então a gente não entendia muito por que de repente um conteúdo que estava indo bem, ele parava de ir bem. E a gente se voltou para o público. Então, na verdade, o público define o que é interesse e a plataforma vai tentando entregar aquilo que o público está pesquisando para esse público. Então, eu tenho que fazer algo, não que eu gosto, eu tenho que fazer algo que o público está interessado. Então, essa é uma limitação, eu acho que é o maior desafio, porque nós, como cientistas, a gente tem uma área de atuação, a gente tem uma afinidade para falar sobre um tema, mas em determinados momentos, em um momento de crescimento, enquanto você quer realmente expandir o seu trabalho de divulgação científica, você vai precisar ser um pouco mais abrangente e abrir mão daquilo que você acha interessante para falar do que o público está achando interessante. Então esse é o primeiro desafio, entender o funcionamento das redes sociais e aceitar
que o público é quem manda no negócio, não é você que vai ditar as regras. Outra coisa que eu acho muito, um segundo desafio que é muito importante e foi relevante na nossa trajetória aí, são as críticas, e por incrível que pareça, as críticas por parte de cientistas. Eu não me importo muito com críticas de pessoas negacionistas ou pessoas que estão fazendo ali, o chamado hater, né? Estão ali de graça, com ódio no coração e xingando o meu conteúdo. Eu não me importo muito com essas pessoas. Eu me importo muito com as opiniões de cientistas sobre o meu trabalho. Porque quando a gente conversa com um cientista, tem uma linguagem correta para ser falada, tem todo um jargão, todo um histórico ali de conversas que tem um aprendizado prévio, o nível de conhecimento é totalmente diferente, então a gente tem que falar corretamente. Eu não posso falar que um vírus morre para um cientista porque ele vai achar que eu estou errado. E realmente o vírus não morre, ele nunca esteve vivo, né? Mas para uma pessoa comum, uma pessoa da sociedade em geral, eu não posso falar o vírus se replica ou o material genético viral é replicado, essa pessoa se afasta. Então, as críticas dos cientistas, elas normalmente vêm porque eu estou simplificando demais. Um divulgador científico, ele tem que estar sempre no limite ali da simplificação. E, às vezes, a gente tem que abrir mão de certos preciosismos científicos para poder atingir esse público. Então, até hoje eu me preocupo bastante com essas críticas de cientistas, que são a maioria, assim, que realmente criticam o trabalho, porque por causa dessa simplificação, né? Então, acho que o maior desafio é entender a rede social e conseguir passar a mensagem de que aquele conteúdo que você está fazendo não é um conteúdo para cientistas, é um conteúdo para o público geral. Não, tá certo. Mas quando você recebe essas críticas de um cientista, elas são críticas, assim, construtivas ou, às vezes, o próprio pesquisador, ele não sabe fazer a divulgação científica e não está entendendo que a sua, entre aspas, simplificação é para poder atingir aquele público que não conhece a área e que quer saber um pouquinho a mais daquilo ali. Então, existem pessoas e pessoas, né? Tem gente que realmente não aceita de forma alguma. Essas pessoas comentam e criticam, colocam para realmente atrapalhar o nosso trabalho, divulgam, olha o que esse cara tá fazendo, que absurdo e tal. E tem pessoas que realmente fazem críticas construtivas. E aí a gente conversa. Quando a pessoa vem com para atrapalhar, para poder realmente trazer um prejuízo para o trabalho, aí infelizmente a gente tem que ignorar, porque senão a gente fica doido. Mas quando a pessoa vem com uma crítica construtiva, tipo, acho que você errou aí e tal, aí a gente ouve, explica por que que a gente falou dessa forma. É lógico que todo mundo pode errar, e eu erro também, todo mundo erra. A gente corrige o que tem que ser corrigido e explica até que ponto a gente pode simplificar. Até pessoas que estão interessadas em entrar na divulgação científica e por alguma razão de não ter tido essa oportunidade nessa área de comunicação, ou até porque realmente não tem esse conhecimento sobre como lidar com públicos diferentes, acabam fazendo essas críticas e a gente acaba até conquistando essas pessoas para entrarem na divulgação científica, porque é um trabalho que realmente inspira, é um Uhum. trabalho que me faz feliz todos os dias. Eu vou dizer para você que eu estou apaixonado em fazer divulgação científica, dentro dos meus limites, claro, aqui, mas estou adorando muito trabalhar com isso também. E eu queria pedir para você, para a gente finalizar, qual foi o seu maior aprendizado em trabalhar com a divulgação científica, né, dentro do YouTube, das plataformas digitais, que você pode trazer para o nosso público? O público define o que vai ser falado. A gente tem que entender isso, de que os interesses do público mudam e não adianta a gente se frustrar porque a gente não está alcançando um resultado na divulgação científica de primeira ou o resultado que a gente esperava. Porque a gente tem que entender que a nossa sociedade brasileira, ela é uma sociedade analfabeta científica ainda. Está na infância. São poucas pessoas que realmente têm um conhecimento e têm até interesse. O interesse pela ciência ainda não está fomentado do jeito que a gente gostaria. Então, entender esse momento social brasileiro, ele foi o maior aprendizado que eu tive, porque no momento que a gente entende que existem nichos de público que você tem que comunicar e tornar aquelas pessoas comunicadores, ou seja, disseminadores daquilo que você está falando, no momento que você entende isso, você consegue parar de se frustrar e começar a realmente conquistar aquele público, fidelizá-lo, né? Eu acho que entender que essas pessoas podem ser comunicadoras, mesmo não sendo cientistas, também faz toda a diferença, entendeu? Então,
eu acredito que, assim, todo esse aprendizado de entender o comportamento do público, ele vai entender que isso faz parte de um movimento maior de longo prazo, e que não é uma coisa de curto prazo que vai dar resultado. Mas tem jeito, e é por isso que a gente está começando a ensinar como pessoas podem fazer divulgação científica. Muito bom, Lucas. Realmente, super parabéns aqui de toda a nossa equipe aqui do Mandicast pelo trabalho que você está fazendo. Nós nos inspiramos em você e em tantos outros aqui para também tentar contribuir de alguma forma para levar um pouco de informação sobre saúde, odontologia e medicina. E estamos muito gratos pelo seu apoio e por todo esse trabalho que você vem fazendo desde 2015 em prol da ciência. Eu, como tantos aqui dentro da Ação Leopoldo Mandic, sou um apaixonado por ciência e acho que esse papel que você desempenha de traduzir a ciência para as pessoas que não têm uma formação naquela área é fundamental. E quanto mais nós conseguirmos fazer isso para as crianças nas escolas e nós, como brasileiros, como você disse, começarmos a ter um pouco mais de educação científica, talvez esse negacionismo que nós vimos exacerbado agora durante a pandemia, ele diminua, né? E a gente consiga, como sociedade, avançar com a ciência, porque a ciência é a base de tudo. Lucas, super parabéns. Obrigado por você estar aqui no Mandicast número 100, tá bom? Obrigado, agradeço demais. A mensagem que eu deixo para o final aí é que ser cientista é uma profissão maravilhosa, é uma profissão que te permite tanto ser curioso, quanto o questionador, né, quanto a pessoa que realmente resolve as perguntas. É difícil você ter uma profissão que você tem tanta autonomia, e você acabou de falar das crianças, né? A criança, ela nasce curiosa, a gente pode estimular essa criança a gostar de ciência, porque ciência é ser criança. Fazer ciência é ser criança eternamente, né? Fazendo as perguntas e respondendo, fazendo experimentos. Então, o que eu tento passar realmente com a divulgação científica é mostrar esse universo que existe de possibilidades dentro da ciência, gerar um pouco de vontade nas pessoas de fazerem ciência e mostrarem o quanto que a ciência está presente na nossa vida, porque ela está em tudo. Então, muito obrigado pela oportunidade aí, sucesso para o programa de vocês, e eu vejo vocês aí numa próxima oportunidade. Legal. Brigadão. Pessoal, é isso aí. Bandcast número 100. Obrigado a todos vocês pela audiência nesses 100 programas que vocês acompanharam e que muitos outros virão ainda. Esse foi um programa super especial aqui sobre a importância da divulgação científica e um trabalho muito bacana que o Lucas vem fazendo aí desde 2015 com quase 1 milhão de inscritos no canal dele. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí pra gente e a gente se vê nos próximos 100 Mandicasts. Um abraço!